Olá, eu sou Cleonaide e hoje nós vamos conversar, dando sequência ao vídeo anterior, quando nós tratamos sobre pessoas introvertidas. Há um entendimento social de que ser introvertido significa ser tímido, e são coisas diferentes. Uma pessoa pode ser introvertida e não ser tímida, mas uma pessoa tímida, ela também pode ser introvertida. Então, uma das coisas que garante que uma pessoa é tímida e não introvertida é porque o tímido, ele quer mudar aquela realidade. Ele não quer permanecer do jeito que ele é. Ele se sente o tempo todo com uma necessidade de entender o modo como as outras pessoas estão vendo o seu comportamento. Ah, mas o introvertido, ele não tem esse comportamento. Ele entende que ele é desse modo. E ele aceita que ele se sente melhor aceitando o modo como ele vive, como ele é no mundo. Então, assim, uma coisa bonita nesse tema é a gente parar um pouquinho para refletir de que não temos o direito de mudar os outros. Então, não temos o direito de mudar a outra pessoa, mas eu posso mudar o modo como eu olho para o outro, para essa outra pessoa que está do meu lado, e respeitar o modo como essa pessoa se percebe no mundo. E é exatamente através do respeito ao modo como o outro é que é possível desenvolver o afeto, o amor e também o companheirismo nessa interação social que vai acontecer por toda a vida. Todo ser humano, ele precisa de interação social. Todo ser humano, ele precisa interagir. Mas a necessidade do introvertido não é tão grande quanto a necessidade de uma pessoa que tem um perfil extrovertido. E está tudo bem por isso. Por que eu digo que está tudo bem? Porque é o modo de ser daquela pessoa. Então, no momento em que eu faço gozação, no momento que eu descaracterizo aquela pessoa, que eu faço críticas negativas a respeito do perfil daquela pessoa, eu estou dizendo para esta pessoa de que não amo o suficiente para aceitar o seu modo de existir no mundo. Então, é normal que a gente entenda que aquela pessoa que tem um perfil introvertido, ela vai buscar significado para tudo o que ela faz. Então, ir para uma festa por ir para uma festa, isso não é comum no introvertido. Para ele estar numa festa, aquela festa tem que ter sentido para ele. Aquelas pessoas que estão lá têm que ter algum nível de vinculação com ele. Até porque ele não precisa de festa. Isso não é algo que alimenta um introvertido. Então, a presença dele em um evento, a presença dele numa casa tem que ter sentido, tem que ter vinculação. Então, muitas vezes, quem casa com um introvertido diz assim, ele é antissocial, ele não quer conviver com ninguém da minha família. Não é isso. É que a necessidade pela convivência, ela precisa acontecer com mais antecedência a vinculação. Caso contrário, a chegada dessa pessoa nesses mais variados eventos não será uma coisa bacana para ela. Eles precisam de tempo, eles precisam concentrar-se naquilo que eles estão fazendo. Desse modo, abre mão daquilo que está dando sentido para estar em qualquer outro lugar, sem que envolva sentimentos, sem que envolva um motivo plausível. É claro, ele não vai ter prazer ou ela não vai ter prazer de estar nesses ambientes. Então, eles tentam evitar conflito a todo custo. Você sabe por quê? Porque conflitar com o outro não é o objetivo de uma pessoa introvertida. Porque todo convívio, todo relacionamento significativo, ele quer viver em paz.
Agora, para que essa convivência seja pacífica, é preciso deixá-lo ser aquilo que ele de fato é. E você se permite ser aquilo que você é. Então não há nenhum problema você ir para alguns eventos, fazer algumas atividades, sem contar necessariamente com o seu amigo, com o seu companheiro em todos os momentos. Porque para que algo seja bom, é preciso ser bom para os dois. Então, em alguns momentos, uma pessoa introvertida vai abrir mão. Em outros momentos, aquela pessoa extrovertida, ela também precisa abrir mão e deixá-lo ler um livro, deixar que ela esteja cozinhando se ela gosta, deixar em casa do jeito que aquela pessoa se sente bem em estar. Então, conhecer as características de uma pessoa introvertida é uma forma de amar. Porque na medida que você conhece como uma pessoa funciona, você vai respeitar essa pessoa na sua individualidade. A aceitação incondicional de uma pessoa que você gosta é uma demonstração de amor. Quanto mais você percebe o indivíduo com as suas características e respeita, maior vai ser a possibilidade de você caminhar na vida com essa pessoa de maneira ajustada e também equilibrada. Então, evitar a todo custo comparações. Veja o marido de não sei quem, veja os filhos de não sei quem, veja o seu irmão, como é que ele age. Gente, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa ela tem o seu ponto de equilíbrio, ele tem a sua forma de se alegrar. Então é preciso deixar que cada pessoa seja o modo como ela compreende que precisa estar na vida. E esse ponto de comunicação, é esse ponto de equilíbrio que vai permitir que você caminhe com uma pessoa diferente de você, sem estar o tempo todo comparando, agredindo, dizendo palavras ruins a respeito, falando mal do modo como aquela pessoa se comporta. Então, assim, pais, não superprotejam uma pessoa introvertida. Não tente falar no lugar delas. Então é comum que quando uma mãe chega no consultório com seu filho, e aí eu pergunto, como é o seu nome? Ela lá, rapidamente ela responde. E aí eu vou fazendo as perguntas e ela vai apressando-se em responder. Por quê? Porque aquela pessoa que tem uma característica mais intra, ela termina de ouvir, agora ela vai construir a sua resposta. E quem está do lado muitas vezes não tem o respeito de esperar que essa mente que funciona do seu modo tenha condição de responder aquilo que tem em mente por falar. Não peça a uma pessoa introvertida que haja uma exibição emocional e afetiva, sabe? Então tem pais que têm filhos, um é mais extrovertido, o outro é mais introvertido, mas aí o que é que essa mãe quer? Ela quer exatamente que os dois filhos ajam com ela de maneira afetiva igualzinho. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, não é que não haja amor, não é que o outro não tenha apego. Simplesmente, o modo dessa pessoa demonstrar afeto não vai ser para fora, não vai ser falando alto, não vai ser enchendo você de abraço, não vai ser... Mas aquela pessoa, ela tem um modo próprio de amar, de cuidar e de dar atenção. Então, autoritarismo, não o exponha publicamente. E isso não é uma coisa apenas para quem é introvertido. Esse deve ser um comportamento que deve nortear toda forma de relacionamento. Mas no caso específico do introvertido, quando ele percebe que alguém está gritando com ele publicamente, quando alguém não está conseguindo ouvir o que ele quer expressar, aí o que é que acontece? Essa pessoa fecha-se por dentro e vai entender que não importa o que ela vai falar, ela não vai ser ouvida. Então, quanto maior é o silêncio, quanto maior é o distanciamento, menor é a possibilidade de você ter um acesso mais direto a esta pessoa.
A socialização para uma pessoa introvertida é uma escolha. Ela vai estar ao lado de pessoas que têm um significado para ela, que ela, depois de ter observado, de ter convivido um pouquinho, ela constata que é possível que essa pessoa se aproxime dela. Caso contrário, essa escolha de socialização não vai acontecer porque estão todos em grupo. Aí aquele filho, aquele marido, aquele amigo tem que estar também. Não, a sua escolha ela precisa ser respeitada e também no tempo que é bom para ela. O autoritarismo, né, que é essa exposição externa, gera na pessoa introvertida a sensação de menos-valia. Sabe, de que aquela pessoa não me entende. Não adianta eu falar, não vou ser entendido. Essa pessoa não gosta de mim por causa do modo como eu sou. E aí os pais precisam estar atentos a tomar distância e aproximar-se. E ter um modo adequado de se aproximar deles. Gosta de declarar, sim, os seus pensamentos e os seus sentimentos. Agora, se não houver interrupções. Se na medida que uma pessoa introvertida, ela está expressando o que sente, expressando o que pensa, oferecendo as suas opiniões, e aquela pessoa está impaciente, não tem disposição de ouvir, algo dentro da pessoa diz o seguinte, é melhor calar a boca. Então, se a pessoa já é calada, potencializa ainda mais ficar em silêncio. Então, não queira mudar os outros. Busque mudar o seu olhar a respeito do outro. Esse é um bom começo para interagir socialmente. Nesta semana, discipline a sua existência a conviver com o outro, respeitando a sua individualidade e o seu modo de ser. Porque em todo perfil existe uma leveza e uma beleza natural. Então ame o outro, mas aprenda a respeito dele. Um grande abraço para você.